Este é um lugar muito perigoso para as crianças. Você tem cerca de 50% de chance de sobreviver ao útero. Não há como escapar do julgamento. A guerra de Satanás começa no ventre e nunca cessa. Levadas a todos os meios possíveis para destruir nossas crianças. Lares desfeitos, pais pecadores, em todas as formas eletrônicas de mídia, sistema educacional, está em toda parte. A guerra de Satanás contra as crianças, a propósito, é uma guerra contra Deus, porque as crianças pertencem a Deus. Eu quero mostrar a você isso. Então vamos terminar olhando para Marcos no capítulo 10. Marcos no capítulo 10. Eu acho que é seguro dizer que os fariseus não tinham interesse em crianças. Aparentemente, a teologia de suas obras, de seus trabalhos, basicamente excluía as crianças, pois não podiam fazer boas obras. Então eles foram ignorados. Mas no versículo 13 de Marcos 10, este também é o mesmo relato de Mateus e Lucas. Eles estavam trazendo crianças para ele, o povo, para que ele pudesse tocá-las. Mas os discípulos o repreenderam. Mas quando Jesus viu isso, ele ficou indignado e disse a eles: permita que as crianças venham até mim. Não os impeçam, pois o reino de Deus pertence a tais como estes. Oh, que declaração! Em verdade eu te digo, a você, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino de Deus de jeito nenhum. E ele os pegou em seus braços e começou a abençoá-los, impondo suas mãos sobre eles. Deles são o reino de Deus. Deles pertencem, as crianças pertencem ao reino de Deus. Então, o rei os pegou e os abençoou. Assim como em Ezequiel. Estes são os meus filhos. Vamos para Salmo 127. Apenas algumas passagens são realmente importantes para que você saiba mais. Salmo 127. Versículo 3. Uma declaração não qualificada. Eis que os filhos são presente do Senhor. Os filhos são presente do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa como flechas na mão de um guerreiro. Assim são os filhos da juventude. Qual abençoado é o homem cuja aljava está cheia deles. Eles não terão vergonha quando falarem com seus inimigos no portão. Falaremos mais sobre isso nas semanas subsequentes. Mas eu só quero você observar o versículo 3. Filhos são um presente do Senhor. Olha o Salmo 139. Ó Senhor, você me sonda e me conhece. Tu sabe quando me assento e quando me levanto. Tu entende o meu pensamento. De longe, o Senhor examina meu caminho. Onde estou deitado, intimamente familiarizado com todos os meus caminhos. O Senhor sabe tudo sobre mim. Tudo sobre mim. Como assim? Desça até o versículo 13. O Senhor formou o meu interior. O Senhor me teceu no ventre de minha mãe. A ti te darei graça e estou com medo. E feito maravilhosamente, são suas obras de sua mão. Sabe disso muito bem. Minhas estruturas não estavam escondidas de ti quando fui feito em segredo, habilmente forjado nas profundezas da terra. Seus olhos viram minha substância informe. Quando eu era apenas um zigoto.
Em seu livro estava tudo escrito, os dias que me foram ordenados. Quando ainda não havia um deles, quão preciosos também são teus pensamentos para mim, ó Deus. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu pertenço a ti. Salmo 22, 9. Davi diz: a Deus, tu me geraste desde o ventre da minha mãe. O Senhor me trouxe desde o ventre da minha mãe. Volte para Gênesis. E não literalmente apenas pensando em sua mente. Volte. Você não tem tempo para isso. Desde Gênesis 4:1, sempre que a mulher concebeu uma criança, isso foi visto como um ato de Deus. Veja no capítulo 17, no versículo 20, uma criança nascida de um incrédulo, de Ismael. É um presente do Senhor. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Boaz tomou Ruth e ela se tornou sua esposa, e o Senhor permitiu que ela concebesse um filho. Para Samuel 1, 19 e 20, Ana concebeu um filho do Senhor. Desde Gênesis, os filhos são do Senhor. Os fariseus não tinham nenhum interesse nas crianças. Seu sistema era legalista, sexista. Mas Jesus, aparentemente, tinha. E não era incomum para eles ter pais vindo a ele. No capítulo 9, lá são algumas referências a crianças. Ele pegou uma criança em seus braços, falou sobre receber uma criança. Aqui alguns pais trazem seus filhos. Eles só querem que Jesus os toque. Ele curou a propósito com o toque. Então eles sabiam que tinha poder, mas os discípulos o repreenderam. No judaísmo, as crianças eram comumente trazidas para uma bênção especial na véspera do dia da expiação. Os judeus sempre valorizaram a bênção de um pai, a bênção de um profeta, a bênção de um rabino. O Talmud diz que eles traziam crianças à sinagoga para esse mesmo propósito, como o pai impôs as mãos sobre a cabeça de seu filho. Ele o levou aos anciãos para que os anciãos pusessem as mãos sobre sua cabecinha, e um por um ele pedia aos anciãos da sinagoga que o abençoasse a criança e ore para que a criança cresça aqui. E aqui está a citação de alguma de sua literatura. Ele cresceria famoso na lei, fiel no casamento e abundante em boas obras. Famoso na lei, fiel no casamento e abundante em boas obras. Para que as pessoas fossem usadas a isso. Mas os discípulos os repreenderam pelo fato de serem crianças muito pequenas. Enquanto Mateus e Marcos usam o termo geracional ou geral, paideia, que significa uma criança, Lucas usa brefstos, que significa um bebê. Então, eles estavam trazendo crianças para ele, e isso iria incluir um menor dos filhos, uma criança muito pequena. E sabemos que eles são pequenos porque o versículo 16 diz que ele os pegou em seus braços. Os pais queriam que Jesus os tocasse. Um toque abençoador, um toque de bênção, um toque de oração. Lhe deu alguma esperança de que este homem de Deus, esse profeta, obviamente poderoso de Deus, tocou seus filhos. Talvez ele os abençoasse com a vida eterna. Com a vida eterna final. Mas os discípulos os repreenderam. Epitomate é o verbo censurar. Repreender, literalmente. Usado para punição. Eles explodiram contra esses pais. Eles os repreenderam fortemente. Verso 14. Jesus viu isso. E ele explodiu de volta. Ele estava com raiva. Eles estavam errados. E ele estava com raiva. Você tem que entender que isso não era um problema menor. Ele estava com raiva
da sua indiferença para com as crianças. E ele disse a eles: permita que as crianças venham a mim, não as impeça, pois o reino de Deus pertence a essas crianças. A quem é como uma criança? Isso é uma declaração incrível. O reino de Deus pertence a tais como estes, a quem se parece uma criança. Ele não diz que o reino de Deus pertence a estes, como se essas crianças fossem crianças eleitas. Ele diz que o reino de Deus pertence a tais semelhantes a estes, a esta categoria de seres humanos, a essa classe de seres humanos. A esse tipo, Mateus diz que o reino dos céus pertence a esses. Eles são deuses. Ele os chama de meus filhos, em Ezequiel. A propósito, nada é dito sobre a fé dos pais. Nada é dito sobre uma aliança, um batismo, uma circuncisão, um direito, um ritual. Se alguma vez houvesse um comentário sobre o batismo infantil, este teria sido dito. Jesus não diz absolutamente nada. O reino dos céus pertence a este. O quê? Sim. Crianças, antes de atingir a idade em que podem acreditar ou rejeitar, pertencem a Deus. Isso significa que quando seus pequeninos chegarem, você os administrará por Deus. Eles são pecadores, é claro. Salmo 51:5. Eis que nasci em iniquidade, e o pecado da minha mãe me concedeu em pecado. Salmo 58:3. Os ímpios são separados desde o ventre. É claro. A pecaminosidade não é a condição que vem sobre as pessoas. Mais tarde, algumas pessoas tentam ensinar que todos nós nascemos neutros e somos pecadores porque escolhemos esses pecadores. Não, isso está errado. Isso é um erro absurdo, visto que significa que ninguém nunca escolheu não ser. Sabemos que eles são pecadores, porque é evidente o fato que eles morrem. Todos eles morrem eventualmente. Alguns morrem na infância, alguns morrem no útero, alguns morrem no próprio ato do nascimento. Mas antes de atingirem a idade em que podem entender sua pecaminosidade e o Evangelho, eles pertencem a Deus. E o que isso significa é que quando eles morrem, Ele os reúne para si e eles fazem uma festa no céu. Eles fazem parte do seu reino, do reino de Deus. Eu vou te dizer, esta geração de pessoas, os líderes, as pessoas imorais que estão engajadas neste ataque massivo contra as nossas crianças, vão ter que responder a Deus. E esse dia vai chegar. Mas e quanto a nós? Vamos ter que responder a Ele também, pelos pequeninos que Ele nos dá. Quando chegam, são dele. E nosso compromisso de vida é garantir que à medida que crescem e os influenciamos, eles cheguem à fé em Cristo, ok? Isso é criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Tem umas 4 páginas e são as melhores coisas. O que eu posso dizer? Isso significa que você voltará em seguida, semana que vem, porque tudo bem, vamos buscá-lo aqui, vamos continuar essa série, vamos orar. Nós abraçamos essa responsabilidade, Senhor, esse dever, esse privilégio e essa oportunidade de criar esses pequeninos preciosos que o Senhor nos deu. Oramos pela vida deles.
Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a concentrar toda a sua vida. O Senhor passa a justiça para nossos pequeninos, crianças que pertencem ao Senhor. Eles são seus, nossos filhos são seus. Você os colocou em nossas mãos para serem criados na doutrina e admoestação do Senhor, que as Escrituras dizem, que pensamos em todas as crianças que estão aqui, nessas famílias, reunidas hoje, e provavelmente milhares delas em todo este campus, e mais esta noite, o Senhor dê sabedoria a seus pais, que toda esta igreja os abrace e os ame e mostre a eles o que é para amar, o Senhor. Criar uma geração que não faz o que é certo aos seus próprios olhos, mas que faz o que é certo aos seus olhos, aos olhos do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.